Relembro só para quem está a entrar na sala agora, nós estamos só a aguardar uns Vamos deixar a minutos. parte posterior. Peço por favor também desliguem os Bom, microfones quando entrem, quando entrarem, aliás. Estamos só a aguardar uns minutos por algumas oradoras, mas também à espera de alguns participantes para assistirem. Portanto, começamos dentro de alguns minutos. ok. Penso que a professora Rita Corvelo já entrou, portanto, só agradecer ter entrado. E penso então que podemos dar início. Agradecer a todos por estarem a assistir a este grande evento da IFORXI, do Núcleo da Universidade Católica Portuguesa, Mulheres Extraordinárias. Quero agradecer a todos os participantes, todas as pessoas que nos estão a assistir, por terem vindo, agradecer também às convidadas. E antes de avançar muito mais, gostava de passar então a palavra à nossa Presidente, Sofia Monteiro. Obrigada, Francisco. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de agradecer às mulheres extraordinárias que aceitaram o nosso convite para integrar o painel, por nos enriquecerem com o seu testemunho e por estarem disponíveis para celebrar com a comunidade académica da Universidade Católica Portuguesa esta data tão importante. Também gostaria de deixar uma nota de agradecimento a todas as pessoas que hoje se encontram aqui, infelizmente neste regime digital, mas mesmo assim todos e todas poderemos partilhar desta experiência tão positiva. Gostaria também de deixar uma mensagem de carinho, inevitavelmente, à equipa do ReForShe da Católica. Uma nota, às vezes acontece, estes problemas dos microfones são uma consequência dos novos tempos, mas uma mensagem de carinho à equipa do ReForShe da Católica pela dedicação e entrega ao longo deste mandato que já está a terminar, terá o seu fim em finais de abril, e também por tornar o ReForShe na representação de que um propósito como a defesa da igualdade de género pode unir, tem a força de unir as pessoas. Por fim, deixar votos de um feliz Dia da Mulher, uma data de celebração e enaltecimento de todas as mulheres, nós que assumimos tantas formas e vivemos realidades tão diferentes, mas que somos uma só no que concerne à nossa vontade de querer mais. Uma sociedade mais igualitária, mais justa e uma sociedade em que os direitos da mulher sejam plenamente materializados. Por isso, espero que estejam todos bem, de saúde, e que tenhamos um excelente evento, que certamente será com a qualidade deste painel. Obrigada. Obrigado, Sofia, pelas tuas palavras. Como disseste bem, hoje estamos em celebração do Dia Internacional da Mulher e, portanto, a IFORXI, do Núcleo da Universidade Católica Portuguesa, resolveu falar com todas as universidades, falar com todas as faculdades, aliás. A universidade é só uma, portanto, nomeadamente do campus de Lisboa, e pedir então que cada associação de estudantes, em representação dos alunos da sua faculdade, escolhesse uma mulher que considerasse extraordinária. Portanto, hoje vamos ouvir os seus testemunhos e portanto, relembro só que apenas no final vamos ter um espaço para perguntas. Serei eu que irei ler as perguntas, portanto, agradeço que enviem as perguntas por chat e no final iremos ter a oportunidade de as colocar às nossas oradoras. Portanto, começo por cumprimentar a Margarida Fragoso. Foi nomeada pela Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem, por ser um exemplo de resiliência e coragem,
mas também por estar em representação de todos os profissionais de saúde, verdadeiros heróis anónimos, neste combate à pandemia. Foi estudante de enfermagem na Universidade Católica e hoje está, como disse, na linha da frente no combate contra esta pandemia. Portanto, Margarida, estamos prontos para te ouvir. Obrigado. Obrigada. Então pronto, boa tarde. Antes de mais queria agradecer à equipa da IFOSHI da Católica pela organização deste evento, as Mulheres Extraordinárias, como forma de celebrar aqui o Dia da Mulher. E queria também agradecer à Associação de Estudantes da Escola de Enfermagem de Lisboa por se terem lembrado de mim e de me terem proposto e convidado a participar neste evento, especialmente tendo em conta a crise mundial em que nos encontramos. Acho que é sempre muito importante estar a dar a voz a profissionais de saúde e agradeço que me tenham dado aqui este cantinho e me tenham dado a voz a mim. Aviso desde já que não tenho nada preparado em termos de suportes visuais, PowerPoints, Words, o que quer que seja, porque aquilo que eu venho aqui partilhar convosco é algo que para mim faz mais sentido ser partilhado em jeito de conversa, de uma forma mais pessoal, mais íntima, e eu espero que não se importem. Duas coisas. Se o meu português estiver aqui um bocado mais lentificado, peço desculpa, eu fiz turno da noite hoje, portanto estou aqui um bocado privada de sono. E depois, se deixarem de me ouvir, entretanto, é porque eu estou no canto mais afastado da casa e tenho medo que a internet falhe. Qualquer coisa avisem-me se me começarem a ouvir cortada ou assim. E pronto, é só isso assim de avisos. Passando para apresentações, como já tinham dito, meu nome é Margarida, tenho 22 anos e sou enfermeira, sendo que terminei a minha licenciatura em enfermagem na Universidade Católica em julho de 2020. Se me perguntarem se desde sempre sonhei ser enfermeira, a resposta é não. Acho que é rara a criança que vos vai responder que quer ser enfermeira quando crescer. Isto quando chegam à idade de dizer que ser princesa não é uma profissão válida, vá. Na verdade, acho que as minhas opções iam muito ao encontro das de toda a gente. Eu queria ser veterinária, queria ser médica, queria ser dentista, queria ser designer de vestidos de noiva, costumava andar muito por aí. No que diz respeito ao meu percurso escolar, sempre foi bastante linear. Tive o privilégio, porque realmente foi um privilégio, sem dúvida, de poder andar sempre em bons colégios, bons externatos, numa boa universidade, porque felizmente tenho uma tia que para mim é um exemplo a seguir, é uma inspiração para mim, que é uma mulher extraordinária, que toda a sua vida trabalhou na área do ensino, que trabalhava 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo e que sempre valorizou a educação e o conhecimento acima de tudo, por isso fez questão de sempre me apoiar a mim, ao meu irmão mais novo, no que diz respeito aos nossos estudos. Enquanto aluna, eu não era excelente, nunca fui a melhor aluna da turma, mas pronto, era boa aluna. Entretanto, entrei na escola secundária, José Gomes de Ferreira, mais conhecida pela secundária de Benfica, e entrei no curso de Ciências. Assim um bocado obrigada, porque também estava ali, vai, não vai para o curso de Artes, mas acabei por ir para Ciências porque me disseram que Artes não dava para nada. E toda a gente sabe que Ciências é uma área bastante exigente. O secundário foi um percurso mais complexo, mais complicado, sofri bastante com ansiedade, crises de ansiedade, tive inclusive que ser medicada porque isto já estava a afetar a minha qualidade de vida, o meu aproveitamento escolar, e a verdade é que enquanto mulher eu muitas vezes sentia que as pessoas, inclusive professoras, mulheres, olhavam para mim e diziam que estava a ser melodramática, estava a vitimizar-me, que era a falta de estudo, quando eu realmente estava a sofrer com uma doença mental que eu acho que muitos de vocês estão familiarizados e que afeta gravemente a vida de tanta gente, mas pronto. O secundário lá se fez, com a ajuda de amigos, família, medicação, encontrei as minhas próprias estratégias de coping e consegui ultrapassar esse problema. Entretanto, cheguei ao 12º ano, com uma atitude muito mais positiva, um aproveitamento escolar exponencialmente melhor, e foi nesse ano que a enfermagem me entrou para o radar. E acho que a forma como a enfermagem me entrou para o radar foi aquela forma clássica como entra a muitos de nós. Algumas das pessoas que estão em enfermagem têm a sorte de ter já familiares ou amigos ou primos que são enfermeiros ou enfermeiras e conhecem a realidade a partir daí. Eu tive a outra experiência, que eu acho que é a mais comum, que é ver em primeira mão o trabalho de um enfermeiro ao ter que acompanhar um familiar muito doente quando ele esteve internado no Hospital de Santa Maria. E foi aí que eu percebi que o trabalho do enfermeiro não é nada daquilo que eu pensava. Muitas das coisas que um enfermeiro faz eram coisas que eu pensava que um médico é que fazia. E também gostei muito de ver que o enfermeiro é que está ali 24/7 junto da pessoa.
Portanto, entrei para a faculdade, assim mesmo o Resves Campo de Ourique, fim do 12º ano, decidi vou para a enfermagem e ponto. Concorri para a Católica e foi onde fiz os meus 4 anos de licenciatura e para chegar onde estou hoje. Foram 4 anos bastante duros, muitos estágios exigentes, orientadores de ensino clínico melhores, outros não tão bons, mas todos eles enfermeiros no seu direito, mas no geral foi uma experiência bastante positiva. Tive um ano de finalista assim mais diferente, tal como os meus colegas finalistas este ano também hão de estar a ter. Não tive direito àquelas experiências consideradas essenciais para um finalista na universidade, porque todos fomos apanhados desprevenidos com uma pandemia. Não tive direito à benção das fitas, à queima das fitas de Coimbra, ao baile de finalistas, viagem de finalistas, que acho que é o que se vai passar com muitos de vocês agora. Portanto, tive assim um ano finalista mais atípico. Comecei a trabalhar então em setembro de 2020, no hospital onde fiz o meu último estágio curricular, que foi no Hospital dos Lusíadas, na unidade de cuidados intensivos. O Hospital dos Lusíadas é um hospital privado, acho que toda a gente está familiarizado, e assim que acabei o estágio fui contactada pelos recursos humanos para ir logo a uma entrevista e assim foi. Em setembro fui logo colocada no serviço de cardiologia de intervenção. Eu não quero estar aqui a amassar-vos muito tempo o que é um serviço de cardiologia de intervenção, porque nem eu sabia o que era. Mas assim, resumidamente, é onde as pessoas vão fazer os cateterismos quando têm infartos ou quando ali a situação a nível cardíaco já está um bocado mal parada, já se está a ver a situação a piorar, é onde se vão colocar os pacemakers, é onde se faz todas as intervenções do ramo da eletrofisiologia, mas pronto, não quero perder muito tempo aqui neste tópico. Acontece que, por volta de dezembro, como todos nós sabemos, as regras e as restrições para os convívios não foram as que deviam ter sido, as pessoas infelizmente também não têm muito senso comum, apesar de já andarmos neste anda não anda há muito tempo, também não têm muita responsabilidade social, portanto tivemos um Natal mais livre do que aquilo que devíamos ter tido, para ajudar o pessoal também se juntou todo na passagem de ano, apesar das proibições, e isso resultou no quê? Num aumento exponencial de casos de Covid-19. Eu sei que vocês todos já devem estar fartos de ouvir falar sobre o Covid, mas pronto, como enfermeira, acho que só podia ser sobre isso que eu vinha cá falar hoje. Então pronto, enquanto estava a tirar o curso, eu vou-vos ser sincera, eu por momentos acreditei piamente que quando começasse a trabalhar que iríamos ter dias melhores. No que diz respeito a esta pandemia, eu acreditei que ia ter a sorte de não contactar com esta realidade, que é os cuidados intensivos Covid e os internamentos Covid, as enfermarias. No entanto, a situação só piorou e calhou-me a mim também. Os hospitais públicos, que todos nós sabemos, andam a mover mundos e fundos desde março de 2020, deixaram de ter a capacidade para receber doentes Covid, como tinham antes, face à afluência que se sentiu em serviços hospitalares, e os hospitais privados tiveram, de certa forma, começar a assumir doentes também do Serviço Nacional de Saúde. Esta afluência de doentes fez com que no espaço de um fim de semana, portanto um sábado e um domingo, a unidade de cuidados intensivos do Hospital dos Lusíadas, que tinha 12 camas, naquele momento apenas 6 eram reservadas para doentes Covid, passasse a ter 16 camas Covid. Isto aconteceu no fim de semana e foi um grande choque. Para além da unidade de cuidados intensivos, criaram-se também 2 alas de internamento de Covid. Devo também dizer que para a nossa unidade de cuidados intensivos conseguir ter 16 camas Covid, isso significou fechar o recobro do bloco operatório, que se tornou numa extensão da nossa unidade. Portanto, a unidade em si tinha 12 camas, comemos ali o espaço do recobro do bloco operatório e passámos a ter mais umas 4. Depois, a forma como recebi a notícia de que tinha sido mobilizada, porque estava em cardiologia, não foi de toda a melhor. Eu tinha a sorte de estar a trabalhar num serviço em que só trabalhava de segunda a sexta-feira, não fazia noites, portanto tinha sempre os fins de semana para mim. Portanto, o que é que aconteceu? Eu fiz a minha semana toda normal, trabalhei de segunda a sexta-feira e cheguei a sábado e pensei que ia ter o meu fim de semana normal como sempre tive. No entanto, no sábado às 4 da tarde, toca-me o telefone e quando nós vemos assim nomes importantes dos hospitais no nosso telefone, nós percebemos logo que a situação está um bocado mal parada. E pronto, atendi o telefone e disseram-me, olha Margarida, face à situação que nós estamos a viver, que tu sabes que nós estamos a viver,
vais ter que ser mobilizada para a unidade de cuidados intensivos, que eu honestamente sabia que era mais dia menos dia ia acontecer, porque tinha estagiado lá há pouco tempo, portanto já me conheciam, e precisamos que venhas fazer turno hoje às 8 da noite, portanto eram 4 da tarde, estavam-me a pedir para ir fazer um turno às 8 da noite na unidade de cuidados intensivos. Eu nem tive tempo para processar a informação, não vos vou mentir, foi uma tarde um bocado dramática, correram ali algumas lágrimas, porque a verdade é que não tive tempo para assimilar o que é que estava a acontecer. Mas mesmo assim, considero-me uma das pessoas privilegiadas, porque há quem esteja a viver esta realidade desde março de 2020, e eu só estava agora a receber um pedacinho dessa realidade. E pronto, lá fui eu. Nessa noite entrei às 8, fui atirada de cabeça para a piscina. A minha sorte é que já tinha estagiado naquele local há muito pouco tempo e conhecia mais ou menos os cantos à casa, sabia onde é que estava o material, onde é que estava a medicação, conhecia mais ou menos os protocolos e as normas que eles seguiam, a forma como gostavam de fazer as coisas. Sorte que muitos dos meus colegas que também foram mobilizados não tiveram. Logo no primeiro turno fiquei responsável por 3 doentes ventilados, sendo que para quem não conhece a realidade normal de uma unidade de cuidados intensivos, o rácio normal de enfermeiro para doente numa UCI é de 2 doentes para um enfermeiro. E eu, pirralha acabada de sair da escola, comecei aquele turno com 3 doentes ventilados. Só para vos guiar um pouco pelo meu dia, um turno normal é de 12 horas, sendo que 6 eu passava dentro de equipamentos de proteção individual completos, aqueles que parecem astronautas que vocês veem nas notícias. Nós fazíamos entradas de 3 horas, ou seja, eu entrava 3 horas, saía 3 horas, entrava 3 horas no covidário outra vez e saía 3 horas. Muitos dos turnos que eu fiz foi com 3 doentes ventilados, instáveis, que exigiam muitos cuidados e muito do meu tempo, e foi uma integração e uma adaptação que eu tive que fazer sozinha, porque o pessoal que já era dos quadros da unidade de cuidados intensivos também não tinha tempo para integrar absolutamente ninguém, porque eles também tinham 3 doentes nas mãos. Foi uma experiência completamente diferente daquilo que eu estava habituada. Em qualquer sítio por onde tenha passado nunca vivi nada assim, e não era só eu que estava a sofrer com isto, não era só a recém-licenciada que estava em choque. Os meus colegas, muitos deles com tantos anos de experiência quanto eu tenho de vida, também estavam tão perdidos quanto eu, porque a verdade é que ter 20 anos de experiência enquanto enfermeiro, quer seja em pediatria, obstetrícia, neonatologia, o que vocês quiserem, não é de todo ter 20 anos de experiência em unidades de cuidados intensivos. Eu tinha colegas mobilizados de todo o lado, bloco operatório, pediatria, obstetrícia, consultas, exames especiais, e tinha eu e uma colega minha que viemos de cardiologia de intervenção. O que me custou mais nesta experiência foi o facto de, em primeiro lugar, ser praticamente recém-licenciada, porque tenho muito pouca experiência, mesmo muito pouca experiência. A única experiência que eu tenho é em contexto de estágio, enquanto aluna, e fui atriada para uma situação completamente surreal, em que se faz medicina de guerra e nem sequer tempo para chorar eu tinha. E não havia um turno, houve ali uma fase um bocado complicada em que não havia um turno em que não morresse alguém. Que foi algo muito chocante para mim. Enquanto aluna tive a sorte de nunca ter contactado diretamente com a morte, nunca tive que fazer cuidados pós-morte, nunca tive que colocar um corpo dentro de um saco para cadáver, nunca tive de levar uma pessoa à morgue, e desde janeiro que já fiz isto pelo menos 3, 4, 5 vezes. Eu nunca tinha levado um corpo à morgue e chegou a uma altura em que já nem era à morgue que nós levávamos os corpos, nós levávamos os corpos a um contentor frigorífico que estava no parque de estacionamento do hospital. E digo já que isto não é uma experiência de todo boa, não é uma experiência digna, não é uma experiência que eu desejo a ninguém. No início, com estes 3 doentes, era muito difícil prestar os cuidados que estas pessoas mereciam, porque não tínhamos tempo, ou seja, o tempo não estica para fazer tudo aquilo que eles merecem e para lhes prestar a atenção que eles merecem. Acontece que se ficasse mais instável, nós quase que ignorávamos os outros 2 durante aquelas 3 horas em que estávamos dentro do covidário. São doentes que exigem muitos cuidados a nível ventilatório e a nível da estabilidade hemodinâmica. Eu não vos quero passar paninhos quentes na situação, eu vou-vos dizer as coisas exatamente como elas foram. Havia turnos em que eu não conseguia prestar cuidados de higiene oral, que é algo absolutamente essencial a um doente ventilado e que previne problemas gravíssimos. Havia pessoas que precisavam de ser reposicionadas na cama, ou seja, mudar ali a posição para não criarem feridas de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, e eu não conseguia posicioná-las em tempo útil suficiente. Fazer registros completos era algo completamente impossível.
e quantas vezes eu sabia que tinha que ir mudar a uma fralda a um doente, e como estava tão ocupada com outro que estava instável, precisava de ser entubado, precisava de se colocar um catéter, eu deixava a pessoa com uma fralda suja durante 1, 2 horas. E eu acho que nenhum de vocês quer imaginar o que é estar com uma fralda suja vestida durante 1 a 2 horas. Eu acho que isso foi aquilo que mais me custou, porque eu não tinha fisicamente, não tinha o tempo de estar fisicamente em todo o lado que eu queria estar. Agora, para terminar, um dos grandes choques para mim também foi ver doentes, que não é o doente típico que nós pensamos que vai sofrer da Covid-19. Quando nós pensamos, grupos de risco, nós pensamos idosos, pessoas muito doentes, não. Muitos dos doentes que nós tivemos lá em situações mais graves foram doentes jovens, na casa dos 40, 50 anos, que não tinham qualquer problema de base, não tinham hipertensão, não tinham diabetes, não tinham nada, eram homens e mulheres que claramente se via que tomavam conta deles próprios, faziam um exercício, homens bem constituídos, que se notava que iam ao ginásio e que ficaram ali nas piores situações que eu já vi, comparativamente até a muitos idosos que tivemos lá. No entanto, já estamos a notar uma melhoria 100% brutal na afluência aos serviços de saúde. Não queria aqui entrar por caminhos mais políticos, mas acho que todos nós temos que dar a mão à palmatória e dizer que fechar as escolas fez toda a diferença e deu espaço aos serviços de saúde para poderem respirar e organizarem-se. E devo um grande obrigado a muitas mulheres extraordinárias na minha vida, em primeiro lugar a muito boas enfermeiras, médicas, terapêuticas de medicina física e reabilitação, auxiliares de ação médica, que me ajudaram como puderam, com o tempo limitado que tínhamos. Um obrigado às mulheres extraordinárias da minha vida, que me apoiaram, a minha mãe, a minha tia, a avós, a mãe do meu namorado. E para terminar, um obrigado às mulheres fantásticas que também são as docentes da Escola de Enfermagem da Universidade Católica, que me prepararam ao longo de 4 anos para que eu fosse a melhor enfermeira possível. Elas deram umas bases e através dessas bases uma pessoa vai trabalhando para conseguir ser o melhor possível sempre. E para terminar, não me considero uma mulher extraordinária, considero-me uma mulher até bastante ordinária, bastante comum, bastante normal, igual a tantas outras que partilham a minha profissão e que foram atiradas para situações iguais ou piores do que a minha, e que continuamos aqui a fazer aquilo que é a nossa função, aquilo para que estudamos, que é cuidar do outro ao longo de todos os processos de vida, não importa a situação. E pronto. Obrigado, Marília, pelo teu testemunho. Nada. Não te consideras uma mulher extraordinária, mas deixa-me que diga que o teu percurso foi bastante altruísta e não é fácil ser enfermeiro profissional de saúde neste momento. Também só de notar que a empresária Roberta Medina já chegou, portanto, cumprimentá-la, portanto, avisar ao público que já temos o painel de oradores completo. Peço desculpa pelo atraso. Não há problema, não há problema. Nós é que temos o privilégio de a receber. E, portanto, avisar novamente o público que alguma pergunta, por favor, enviem por chat e no final iremos ter a oportunidade de ler as perguntas para as nossas oradoras responderem. Portanto, neste momento vou apresentar a professora doutora Maria Beleza, que foi escolhida pela Associação Académica de Direito por ser a primeira mulher eleita vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, penso que é a juíza conselheira do Supremo e, portanto, também é docente da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica, onde tem integrado as equipas de processo civil. Portanto, passo-lhe a palavra para fazer uso. Obrigado. Obrigada. Muito obrigada eu, em primeiro lugar, ao IFOSI da Católica por me terem convidado. É um convite que muito me honra, como é evidente, mas queria do coração agradecer à Associação Académica de Direito, porque ser considerada, nem que seja só num dia, uma mulher extraordinária, é de facto uma coisa ótima. Não sou nada, muito mais extraordinária é a senhora enfermeira que nós ouvimos falar, de facto. Eu agradeço pela dedicação que tem a nós todos, porque nós todos nos podemos ver nessa mesma situação. Muito obrigada. Cumprimento as minhas colegas de painel, que é uma honra para mim estarmos aqui todas juntas, e eu tenho aqui as minhas notas, porque eu, contrariamente à intervenção anterior, preparo sempre as minhas notinhas, mas
E pronto, como eu estou aqui, enfim, na qualidade de, ou melhor, como eu penso que fui convidada por ser vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, eu vou centrar um bocadinho nas mulheres na justiça e enfim, no que isso significa e na importância que isso pode ter. Portanto, de facto, fui eleita vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça em outubro de 2018 e, portanto, sinto-me duplamente obrigada a desempenhar as minhas funções o melhor de que eu for capaz. Em primeiro lugar, porque reconheço que objetivamente é uma função importante, eu digo objetivamente, portanto, não por ser eu, é uma função importante do ponto de vista do funcionamento do Supremo e da boa administração da Justiça. Em segundo lugar, porque significa um voto de confiança dos meus colegas e, portanto, eu, como disse, tento fazer o melhor daquilo que for capaz. Como é patente, mantive a minha ligação à Universidade Católica. Eu dou aulas na Universidade Católica mais ou menos desde a pré-história, que estou aqui a ver, ou seja, desde 1982, e mantive a minha ligação à Universidade Católica, embora naturalmente reduzindo o tempo disponível, o tempo que eu posso dispor para esse efeito. Em primeiro lugar, porque gosto imenso de dar aulas, gosto imenso da relação com os alunos. Não sei se, bom, eu gosto imenso de dar aulas e da relação com os alunos, e penso que a circunstância de dar aulas, e sobretudo da cadeira que eu dou, me tornou, se calhar, melhor juíza e vice-versa. Isto é, aquilo que a ligação ao mundo real que me permitiu a circunstância de eu ser juíza, também me serviu para, de facto, dar a cadeira que dou. Para quem não sabe, a cadeira de processo civil é justamente a cadeira que nos explica como é que, no fundo, nós vamos aos tribunais para que os tribunais, enfim, para discutir questões comuns e, portanto, esta ligação para mim é particularmente importante. Eu aqui há 5, 6 anos reduzi a minha atividade docente por razões evidentes, por razões pessoais, mas bastante evidentes, mas de qualquer maneira quis manter essa ligação e na medida do possível continuo a dar as aulas que posso. E agradeço a paciência dos meus alunos para maturarem. Bom, de que é que eu devia aqui falar então muito rapidamente nesta perspectiva da justiça? Em primeiro lugar, do acesso das mulheres à magistratura em Portugal, sobretudo a magistratura judicial. Eu digo a magistratura judicial porque é aquela que eu conheço melhor, o Supremo Tribunal de Justiça, também para quem não sabe, é o órgão de topo da organização dos tribunais comuns, que são os tribunais judiciais. E, finalmente, 2 notas para referir aquilo que eu acho que é importante na perspectiva das mulheres para a boa administração da justiça. É claro que eu vou tentar utilizar a minha experiência pessoal e profissional para falar destas 2 questões, mas centrada mais, enfim, na questão objetiva da administração da justiça. Muito rapidamente, eu não levo mais do que os 10 minutos que estavam combinados. Bom, mas antes de mais, eu tenho que prestar a minha homenagem à primeira juíza do Supremo Tribunal de Justiça. A primeira juíza do Supremo Tribunal de Justiça foi a senhora conselheira Laura Santana Maia Leonardo, que foi juíza do Supremo Tribunal de Justiça entre 2004 e 2007, cessou as funções em 2007 porque se jubilou, estava lá ainda quando eu entrei para o Supremo Tribunal de Justiça e foi para mim particularmente importante ter a amizade e o apoio da senhora conselheira Laura Leonardo, como nós lhe chamávamos. E aproveito também para prestar a minha homenagem a todas as juízas portuguesas, os senhores juízes que me desculpem, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher e, portanto, a minha homenagem vai para as senhoras juízas portuguesas que têm problemas específicos que se calhar os colegas não têm. Ora bem, devo começar por recordar o seguinte: hoje em dia são mulheres, em primeiro lugar, no Supremo Tribunal Administrativo, a presidente e as 2 vice-presidentes. É mulher, ostensivamente, da senhora Procuradora-Geral da República. Nos tribunais judiciais, são mulheres as presidentes dos tribunais da Relação de Lisboa e de Guimarães. O Tribunal Central Administrativo Norte, que é a segunda instância nos tribunais administrativos, é presidido por uma mulher. No Supremo Tribunal de Justiça, hoje há 19 juízas, 2 estão a desempenhar outras funções fora do Supremo, em outras instituições, mas num quadro de 60 juízes, mais 4 que também estão fora em outras instituições, há 19 juízas. Quando eu tomei posse no Supremo Tribunal de Justiça, estávamos no final do ano 2006, iniciei efetivamente as funções
no princípio de 2007, havia uma juíza, que como se jubilou pouco tempo depois, eu fui durante alguns anos a única mulher juíza do Supremo Tribunal de Justiça, mais precisamente até à entrada da seguinte, que foi no ano de 2011. Ora bem, no Tribunal Constitucional há 5 juízas. Quando eu iniciei o meu mandato no Tribunal Constitucional, eu fui juíza do Tribunal Constitucional durante 9 anos. A partir de 1998 havia 3, neste momento há 5, e eu chamo a atenção para que a senhora Provedora de Justiça foi vice-presidente do Tribunal Constitucional. Ora bem, estamos, portanto, com este quadro muito longe do panorama que existiu durante muito tempo na justiça portuguesa. Quando eu comecei o meu curso de Direito, e eu até tenho vergonha de dizer que comecei o meu curso de Direito em 1973, peço desculpa, o acesso à magistratura ainda estava vedado às mulheres, como aliás acontecia a outras profissões, como por exemplo o que acontecia no âmbito da diplomacia. A Constituição então em vigor, eu vou falar mais devagar, já parece que estou a dar aulas, não é? A Constituição então em vigor proclamava que a República Portuguesa se baseava na igualdade dos cidadãos perante a lei e que essa igualdade envolvia o direito de ser provido nos cargos públicos e envolvia também a negação da discriminação, nomeadamente em função do sexo. Este era o princípio, mas vinha logo a ressalva, e a ressalva contra as mulheres ressalvava a possibilidade de se afastar esta regra da não discriminação nas diferenças resultantes da sua natureza e do bem da família. Esta última ressalva do bem da família foi eliminada com a revisão constitucional de 1971, ficando todavia a ressalva da natureza. Portanto, a natureza das mulheres permitia ao nível constitucional as diferenças de tratamento justificado. Repito, a natureza das mulheres. Seria essa natureza que justificava o afastamento das mulheres do exercício dos cargos de poder e da autoridade, como a possibilidade de aceder à magistratura. Só em 1974 é que se abriu a magistratura às mulheres. E penso que é isso que explica a desproporção homens-mulheres nos tribunais superiores, sobretudo nos Supremos Tribunais, porque é muito lenta a progressão na carreira de juiz. Um juiz de carreira chega ao Supremo Tribunal de Justiça por volta dos 50 e muitos anos, 60, 60 e poucos, depois de 30 ou 30 e tal anos de carreira nos tribunais inferiores. Como eu disse, quando eu entrei no Supremo havia uma juíza, depois entrei eu, até 2011 não entrou mais nenhuma mulher, e eu também já disse que hoje não é assim, e agora pensando na globalidade dos juízes dos tribunais judiciais, eu procurei umas estatísticas e encontrei dados de 2019 que diziam que na totalidade dos tribunais judiciais, num total de 1.734 juízes, 1.071 eram mulheres e 663 eram homens. E penso que assim continuará a ser, tendo em conta a claríssima maioria de mulheres na escola de formação dos juízes. Bom, esta maioria é muito clara nos tribunais de primeira instância, tende a reduzir-se e a equiparar-se homens e mulheres nos tribunais de segunda instância, mas vai seguramente a curto prazo aumentar a proporção de mulheres, tendo em conta o acesso das mulheres que vêm dos tribunais de primeira instância, e reduz-se ainda mais no Supremo Tribunal de Justiça, eu já disse, 19 mulheres num quadro de 60 mais 4 juízes. E volto a dizer, eu acho que é por uma razão da lentidão da progressão da carreira de juiz. Explicando um pouco melhor. O que é que eu quero dizer com isto? Um pouco melhor, mas rapidamente. Os juízes em Portugal não são eleitos, como sabem, salvo no Tribunal Constitucional, que 10 dos 13 juízes são eleitos pela Assembleia da República, e desses 13 juízes, só 6 têm que ser juízes dos demais tribunais, o que penso que facilita a eleição de mulheres. A generalidade dos juízes acedem e progridem na carreira da magistratura por concurso público. Só podem concorrer, eu estou a tentar explicar porque é que se afunila o número da relação mulheres-homens nos tribunais superiores. Só podem concorrer aos tribunais da relação os juízes da primeira instância.
Agora, no Supremo Tribunal de Justiça, a história é diferente, e é diferente porque o Supremo Tribunal de Justiça tem uma composição tripartida. E eu acho que essa composição tripartida que até ajuda a explicar porque é que há mais juízas do que aquilo que haveria pela normal progressão na carreira da magistratura. Eu digo que tem uma composição tripartida porquê? Porque parte dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça provém dos juízes dos tribunais da relação, são aliás a maioria dos juízes. Parte dos juízes provém do Ministério Público, podem concorrer ao Supremo os procuradores-gerais adjuntos, que no fundo estão no ponto mais alto da carreira do Ministério Público, e depois há uma quota que é reservada para aquilo que eu costumo chamar os juízes de fora, mas que a lei trata por juristas de reconhecido mérito, que são, eu pertenço a esta cota não por ter reconhecido mérito, mas porque não fiz a carreira nos tribunais, estes juristas de reconhecido mérito, que no fundo se vêm ou da universidade, das universidades, ou da advocacia, são 12, quer dizer, há uma quota de até 1/5 dos 60 juízes, que está hoje, aliás, totalmente preenchida e, portanto, significa que há 12 juristas de fora, digamos assim, que não vêm nem da carreira do Ministério Público, nem da carreira dos juízes. Ora bem, eu estou a fazer esta explicação toda para mostrar aquilo que eu queria dizer, que é esta circunstância de no Supremo Tribunal de Justiça haver este lote, esta quota de juristas de fora, de juristas que não vêm das carreiras da magistratura, possibilitou a entrada de mais mulheres. E possibilitou a entrada de mais mulheres porque, dentro dos 12 juízes que vêm de fora, digamos assim, 8 são mulheres. E, portanto, provavelmente, se não houvesse esta possibilidade ou esta via de entrada no Supremo Tribunal de Justiça, a desproporção homens-mulheres seriam maiores, porque nós teríamos que esperar pelo acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, nomeadamente dos magistrados de carreira. Bom, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, que importância, a meu ver, tem a perspectiva das mulheres para a boa administração da justiça e, sobretudo, para a construção da igualdade de género? Bom, eu costumo contar e costumo recordar que quando há 14 anos e uns meses tomei posse como juíza do Supremo Tribunal de Justiça, me perguntaram numa entrevista se eu achava que o facto de ser uma mulher a julgar iria alterar o modo como os recursos no Supremo Tribunal de Justiça iam ser decididos. Fizeram-me esta pergunta. E eu respondi que esperava que não, entendendo a pergunta no sentido da minha qualidade de mulher, portanto, do género que pertenço, implicar alguma forma diferente de julgar. Quando eu digo implicar alguma forma diferente de julgar, digo diferente por referência à forma normal ou padrão de o fazer, ou seja, à forma masculina de julgar. Mas logo acrescentei que pensava que a circunstância de eu ser mulher podia influir na forma de exercer a magistratura através da minha experiência de vida e dos problemas que eu concretamente tinha lidado, ou os problemas com os quais eu tinha deparado, nomeadamente relacionados com a circunstância de ser mulher, de ter filhos, tenho vários filhos, de ter sempre todos os dias, como todas as mulheres que têm filhos pequenos e ao mesmo tempo exercem uma atividade profissional, ter todos os dias de inventar uma maneira de compatibilizar as duas atividades da melhor forma possível, sendo certo que eu também costumo dizer que nunca passou sequer pela cabeça largar a atividade profissional ou deixar de tratar devidamente dos meus filhos. Eu recordo, por exemplo, que quando fui para o Tribunal Constitucional, a minha filha mais nova tinha 3 anos e muitas vezes havia dificuldades de gestão da atividade intensa do Tribunal Constitucional e dos horários com que nós tínhamos que lidar e que eram, em geral, definidos por homens que têm outros horários, comparando com as mulheres que têm filhos pequenos, problema, aliás, que eu já tinha tido para trás, não é? Relativamente antes de entrar na vida de juíza, digamos assim. Aliás, devo dizer que é um dos problemas que hoje existe nas juízas de primeira instância, é justamente este problema de compatibilização da vida profissional com a vida familiar, até porque as juízas de primeira instância estão precisamente na idade em que têm filhos pequenos e que têm sempre que mudar de comarca para comarca, portanto, é um problema relativamente sério. Mas estava eu a dizer relativamente, não, é um problema sério.
Estava eu a dizer que penso que a experiência que a vida dá às mulheres, em muitos aspectos, deve ser utilizada, e deve ser utilizada, no meu caso, por exemplo, quando sou confrontada, muitas vezes, com a necessidade de resolver o caso que tenho entre mãos de forma adequada aos destinatários concretos. Eu suponho que o juiz não pode deixar de controlar o acerto da sua decisão, considerando o resultado, ou seja, o impacto que presumivelmente terá na vida dos destinatários, e optar pela interpretação da lei que conduza ao melhor resultado. Penso que, deste ponto de vista, repito pela terceira vez, a experiência de vida das mulheres é muito importante. Ora bem, eu não creio que haja dúvidas quanto à obrigação dos tribunais de respeitarem o princípio da igualdade nas suas decisões, nomeadamente a proibição de discriminação. Penso, todavia, que é mais difícil ainda a participação dos tribunais ou a inclusão dos tribunais na obrigação constitucionalmente atribuída ao Estado, já não de respeitar a igualdade formal perante a lei, mas de promover criativamente, digo eu, a igualdade entre homens e mulheres, como a Constituição impõe ao Estado. Ora bem, respeitando evidentemente os limites traçados, os limites que existem entre a atividade jurisdicional e a atividade do legislador, os tribunais devem promover a igualdade real de género, sem todavia ultrapassarem as barreiras impostas pela proibição de infringir o princípio da igualdade formal das partes, de infringir o princípio formal da igualdade, ou seja, sem interpretarem a lei de forma negativamente discriminatória, assim prosseguindo a tarefa de construção da igualdade real, com necessário respeito da proibição de discriminação em função do género. Para mim, eu estou louca, desculpem, para mim, julgar com a perspectiva de género e de construção da igualdade significa basicamente isto: reconhecer uma situação de desigualdade assente no género e considerá-la um elemento de ponderação da decisão. E esta ponderação tem, evidentemente, implicações do método de interpretação e aplicação da lei. A história revela, estou a pensar no direito português em especial, mas a história revela que se o direito contribuiu para a criação e manutenção de discriminações de género inaceitáveis, é também verdade que o direito pode e deve contribuir para a sua superação, nomeadamente através da sua aplicação pelos tribunais. Ou melhor dizendo, o dever de promover a igualdade de género é, antes de mais, vinculativo para o próprio legislador, mas é também vinculativo para os tribunais que aplicam a lei e que devem ponderar, como eu disse já há bocadinho, o resultado da decisão que vão tomar, o resultado da decisão que vão tomar na vida das pessoas concretas que são, enfim, os destinatários da decisão, e é neste sentido que eu digo que também cabe aos tribunais não só respeitar a igualdade formal entre as partes, mas respeitar também a igualdade substancial que muitas vezes se obtém através da adoção de medidas de discriminação positiva, primeiro tomadas pelo legislador, aplicadas pelos tribunais. Resumindo e concluindo, na verdade, o problema da igualdade, na vertente em que eu agora estou a pensar e em que a participação das mulheres pode ser decisiva, não é tanto ou não é só a da simetria, mas consiste essencialmente em contrariar o desfavor social, económico, político ou sexual em que as mulheres se encontram, por contraposição aos homens, desfavor, evidentemente, que é particularmente visível em certas áreas. E eu penso que a participação das mulheres e a consideração das mulheres ou da experiência de vida pessoal das mulheres as torna particularmente atentas às exigências desta desigualdade que encontram muitas vezes nos casos que têm que ser julgados e que têm, evidentemente, que ser tomada em conta. Daí eu entender que, de facto, a participação das mulheres é absolutamente fundamental. Não estou a querer dizer que os homens não podem, evidentemente, ter as mesmas preocupações, mas não têm a mesma experiência de vida que as mulheres têm e, portanto, é fundamental nesta construção da igualdade de género através
do funcionamento do sistema de justiça. Peço desculpa, não sei, espero não ter passado os 10 minutos. Não disse muito da minha experiência pessoal, mas a minha experiência pessoal não é assim tão interessante como isso. De qualquer maneira, se quiserem algumas perguntas, para saber alguma coisa, eu respondo. Obrigada. Muito obrigado nós pelo seu testemunho. Realmente muito foi feito no acesso à magistratura, mas ainda há muito por fazer. E é também com essa perspectiva de futuro que gostava de fazer a ponte e começar por apresentar a professora doutora Jânia Gamboa. Foi escolhida pela Associação Académica do IEP por ser um exemplo de mulher enquanto fonte de conhecimento e inspiração na construção das mentes mais jovens. A professora é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa, é investigadora e professora auxiliar convidada, especializada na área de análise política, de políticas públicas, no IEP. Passo então a palavra e peço apenas que façam apresentações mais breves, cerca de 10 minutos, e relembro também que façam as vossas perguntas para o público no chat. Olá, obrigada a todos, obrigada à organização, obrigada à Beatriz da Associação dos Alunos do Instituto de Estudos Políticos pelo convite, que muito me honra. Eu vou talvez pegar um bocadinho naquilo que a Margarida, a experiência da Margarida, e fazer a ponte com a apresentação da professora doutora Maria Beleza. No fundo vou fazer um misto, vou explicar um bocadinho, não me considero de todo extraordinária, tenho efetivamente, é uma experiência que se calhar muitos de vocês vão identificar. Eu, ao contrário da Margarida, não tive um percurso linear, académico linear, de todo. Eu tive em Química Analítica, na licenciatura de Química Analítica, também na década longínqua do século passado. Depois, a meio da minha licenciatura, cheguei à conclusão que não era exatamente Química Analítica que gostava, e então fui tirar 5 anos de Relações Internacionais, ao fim dos quais eu cheguei à conclusão que afinal não era Relações Internacionais que eu gostava efetivamente era Teoria Política e Ciência Política, e a partir daí encontrei finalmente o meu caminho. A minha carreira foi sempre, quando a Margarida, tal como a Margarida dizia que não sabia o que é que gostava de ser quando era pequena, a mim quando me perguntaram na antiga primeira classe, no primeiro ano do primeiro ciclo, que me perguntaram o que é que eu queria ser, a minha resposta foi Presidente da República. Portanto, imaginem só a minha ambição logo aos 6 anos, aquilo causou algum espanto, devo dizer, mas ficou, e é uma história que eu costumo contar. É óbvio, muito provavelmente, não é que seja impeditivo, nunca se sabe, o futuro a Deus pertence, mas não devo ser Presidente da República, porque entretanto a minha vida profissional foi sempre... Eu sempre tive muita curiosidade pelo conhecimento. Sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de transmitir, de comunicar. E isso fez com que, por um lado, quase de uma forma natural, eu tenha iniciado a minha carreira académica, mas a carreira académica, o gosto por ensinar, o gosto por estar com jovens, que no fundo vocês acabam por ser uma espécie de bálsamo de juventude que todos os professores têm. Nós por vezes, eu às vezes esqueço-me que vocês, que não têm a vossa idade, que já estou bastante entradota e esqueço-me, porque gosto, a convivência com os jovens é algo que nos mantém jovens também. Eu, na minha carreira, devo dizer que fui adjunta de ministros, fui assessora na Assembleia da República, na área da educação, sou atualmente conselheira do Conselho Nacional de Educação, sou também atualmente consultora de comunicação política, ao longo trabalhei em embaixadas, vivi em Marrocos, na altura do terrorismo, vivi em Espanha também, na altura mais quente. A minha carreira tem sido sempre pautada por novas experiências, porque é isso que no fundo me puxa.
Nunca senti que o facto de ser mulher me impedia para alguma coisa, talvez pela minha própria natureza. Não era algo, eu não senti essa discriminação. Para mim foi sempre muito evidente, tal como a professora Maria Beleza, para mim foi sempre muito evidente que eu queria ser mãe, queria ter a experiência da maternidade e queria ter uma carreira, mas não uma carreira tradicional, uma carreira típica da função pública. A carreira que eu queria era acumular experiências, viver novos desafios, porque é isso que me impulsiona, é isso que me puxa para a frente. E eu consegui sempre, de alguma forma, conciliar as duas coisas. Tal como a professora Maria Beleza chamou a atenção, é verdade, mesmo na comunicação, e eu digo-vos por experiência própria, na análise de políticas públicas, na avaliação de políticas públicas, e quando nós estamos a conceber políticas públicas, a nossa experiência de ter de compatibilizar, no fundo, duas esferas de vida, de termos várias preocupações, de termos que desenvolver, no fundo, a nossa empatia, de termos que, de alguma forma, termos a nossa cabeça, sempre muito compartimentada, sempre muito alerta para vários focos, faz com que o nosso enfoque, a nossa forma de olhar as políticas públicas seja ligeiramente diferente. Essa experiência, efetivamente, isso eu sinto-a como analista, ou seja, como mulher analista, eu analiso de uma forma diferente dos meus colegas, que são brilhantes analistas, não é isso que está em causa, mas são diferentes, são complementares, eu costumo dizer que são complementares nessa análise. O facto de ser mãe, o facto de ter tido muita experiência de vida, de ter vivido noutras culturas, noutras civilizações, isso deu-me muita bagagem para que olhe com uma ótica diferente aquilo que são a função, aquilo que são as políticas públicas. E nesse sentido eu acho que aquilo que nós estamos a verificar é efetivamente cada vez mais as mulheres, o desaparecimento das barreiras, muitas vezes, às vezes são barreiras psicológicas, são barreiras, por exemplo, há profissões, a profissão de docência, a profissão de professora, é uma carreira, é uma profissão muito feminina. Porquê? Porque no século passado, era quando ainda havia muitos impedimentos no acesso ao ensino superior, era normal e até era bem visto que uma mulher pudesse ir a ser professora primária. Era algo que até era considerado, era bem visto, não era mal visto. Vocês têm que pensar que em meados do século passado não era suposto as mulheres estarem a trabalhar. Não deviam estar a trabalhar, as mulheres deviam estar em casa a cuidar da sua família, a cuidar do bem. No entanto, havia duas grandes exceções a este conceito. Por um lado, era a profissão de serem professoras, podiam ser efetivamente professoras, e isso via-se muito na percentagem de professoras de sexo feminino em todo o ensino básico e secundário. É uma profissão muito feminina e vê-se também a nível daquilo que é a enfermagem, de técnicos de saúde e de enfermagem, que também é uma profissão muito feminina. São duas áreas que, ao contrário de todas as outras, que só agora, depois da Revolução de Abril, com a evolução, a alteração da legislação e com o acesso progressivo dos jovens e das jovens ao ensino superior, é que tudo isso está a desaparecer e cada vez mais há mulheres, a paridade entre homens e mulheres está a ser alcançada e ainda bem. Efetivamente ainda há muito caminho a fazer, há muito caminho que é a nível cultural, muitas vezes dentro da própria vivência familiar, dentro daquilo que é a divisão das tarefas,
aquilo que é o papel do pai e o papel da mãe, como é que esses dois papéis são encarados e assumidos. As novas gerações, eu reparo, eu noto isso já nos meus filhos e ainda nos mais novos, têm uma abordagem àquilo que são as suas responsabilidades parentais completamente diferente daquilo que era, por exemplo, a geração anterior a mim, a geração dos meus pais. Eu, no fundo, acho que nós, tanto eu como provavelmente a professora Maria Beleza, somos uma geração charneira, somos uma geração que, no fundo, faz a passagem entre aquilo que era a tradição e os hábitos, os costumes dos nossos pais, e nós, no fundo, fizemos um caminho, assumimos muitas dores, tivemos muitos desafios, mas aquilo que tenho a certeza é que as novas gerações já serão completamente diferentes. Têm uma abordagem àquilo que é a parentalidade, a nossa posição perante a carreira, como é que nós nos posicionamos perante a carreira, completamente diferente. Há outros desafios, é verdade, há ainda muito para fazer, a nível daquilo que são, porque há preconceitos, porque há ideias que estão mal desenvolvidas. Por exemplo, a ideia de que um empresário perde dinheiro pelo simples facto da mulher pedir baixa ou de estar grávida. São falsos conceitos, porque em termos de políticas públicas, a eficiência da mulher supera em muito aquilo que são as suas baixas ou as suas necessidades de acompanhamento dos seus filhos menores. Portanto, há todo um conjunto de preconceitos, de estereótipos que estão feitos, mas que pouco a pouco, culturalmente, vão sendo derrubados pela própria evidência. E isso é bom, é um bom sinal, é um sinal que estamos a evoluir como sociedade, e eu tenho, o Francisco pediu-me para fazer, no fundo, esta visão de futuro. Eu sou uma otimista por natureza, portanto, eu tenho a perfeita consciência, até porque tenho visto cada vez mais que o futuro será um futuro bastante mais igualitário, mais paritário, entre géneros, sem colocar em causa aquilo que são, e vão-me perdoar, há diferenças entre os sexos, há diferenças, a forma como nós funcionamos são diferentes, e isso as neurociências, está ali a Margarida, que com certeza também sabe, temos mecanismos diferentes de cognição, de interpretação da realidade, mas são complementares, e essa é a mensagem que nós devemos passar. Eu, como mulher, não sou nada extraordinária, sou absolutamente vulgar, como dizia a Margarida, não sinto extraordinária. Eu foi muita sorte. Tive muita sorte na minha vida, porque efetivamente várias oportunidades surgiram. É verdade, eu agarrei-as, é verdade, eu procurei-as, é verdade, trabalhei por isso, mas tive sorte. Tive sorte de ter muitas experiências, muitas vivências, e isso é o que eu acho que me dá, de alguma forma, uma matéria-prima que me permite, acho eu, ser uma boa analista de políticas públicas e, portanto, procurarem o meu conselho para avaliação e para recomendações de políticas públicas. É essa riqueza que, no fundo, a nossa experiência de vida, que é uma experiência de vida como mulher, como mãe, como profissional, e é isso que, no fundo, dá, de alguma forma, maior substrato àquilo que são as nossas análises, aquilo que é a nossa evolução. Eu sei que eu tinha prometido que não ia falar muito, eu vou guardar-me antes para as perguntas, porque temos mais oradoras, se calhar com muito mais interessantes do que eu, e terminaria aqui e deixaria depois para as perguntas que quiserem fazer para poder desenvolver. Agradeço o seu testemunho e aguardo também a sua candidatura à presidência da República. Portugal mais igualitário nas questões do género, e asseguro que deve ter uma base eleitoral bastante forte no seio do IEP, porque senão hoje também não estaria aqui enquanto mulher extraordinária. Portanto, nunca é tarde
para desistir destas lutas. E agora lanço apenas o aviso que vamos ter de alterar a ordem das nossas oradoras por um pequeno imprevisto. Portanto, neste momento vou introduzir a empresária Roberta Medina, que foi escolhida pela Associação de Estudantes da Escola de Economia e Gestão. Consideram-na extraordinária por representar uma mulher moderna, uma empresária que se conseguiu distinguir numa área tão competitiva e que através da cultura consegue fermentar as relações entre vários países. É formada em comunicação social e é presidente da Dream Factory e vice-presidente da empresa ligada ao Rock in Rio, Better World. Roberta? Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Eu acho que aqui já temos algo em comum entre as várias mulheres, que é não nos acharmos extraordinárias, né? Mas vamos acolher esse elogio. Obrigadíssima pela oportunidade de estar aqui. Contar um pouquinho, me pediram, né, para contar um pouquinho desse trajeto, e eu tenho refletido um pouco dessa questão do Dia da Mulher, e porque vira e mexe me chamam para falar sobre liderança no feminino, e tem horas, teve uma que foi ótima, que eu fui dizer que eu não sabia nem se eu estava querendo liderar mais, né? Então, eu acho que tem que partir desse lugar, né? Desse lugar que é a nossa verdade, mas eu tenho pensado muito sobre o fato da gente sermos convidados para falar sobre esse tema, deve ter aqui alguma missão vindo junto, né? Então, quanto história de vida, eu comecei a trabalhar muito cedo, sempre tive vontade de trabalhar cedo, foi o exemplo que eu tive em casa da minha mãe e do meu pai. Tive a oportunidade de ter um pai empresário com muitos conhecimentos que me abriu portas. O que eu percebi das portas que foram abertas, elas são abertas, mas elas só ficam abertas se a gente trabalhar por isso, né? E acho que nesse aspecto a minha personalidade e a educação que eu tive em casa é o que no final das contas me traz até aqui, o que me traz para essa conversa hoje. Meu pai foi um homem, é um homem, graças a Deus, ainda continua firme e forte. Sempre provocou, sempre me jogou para os leões, focada na tarefa e não nas condições que eu tinha ou não para fazer determinada tarefa, né? Então, eu comecei a trabalhar no Rock in Rio muito cedo, ele não foi o primeiro trabalho, por acaso foi ele que fez uma ponte, mas não foi com ele, e depois comecei a trabalhar com ele com 19 anos, o que traz uma responsabilidade acrescida, porque você vem aqui se provar, né? Porque todo mundo acha que você está ali só porque você é filha dele, né? E não porque você tem algum talento. E aí eu acho que desta característica de ser filha dele e o ser mulher, eu acho que a beleza do que eu vivi foi não dar a menor atenção a isso, né? Então, quando me provocam nesse pensamento, vivi situações machistas? Claro que eu vivi. O meu mercado é machista, claro, tudo é machista, né, gente? A gente tem que pensar. Eu estava numa conversa super interessante, que é o nosso grupo, nós somos hoje um grupo de empresas, que é o grupo Dreamers, e a gente estava agora numa conversa super interessante, que a gente vem de milênios, talvez, né, de educação machista, onde a gente é machista sem nem saber, mesmo nós queremos né, equidade de gênero, equidade de oportunidades, igualdade. Mas a gente também tem comportamentos machistas porque vem enraizado dentro dos nossos comportamentos sociais, né? Então, eu acho que o que me ajudou a viver a minha experiência de vida também, assim como a Eugênia, acho que tem essa beleza de viver em culturas diferentes, quando a gente vai viver no país dos outros, acho que a gente aprende rápido a ouvir, né? Porque não é como a gente quer, não é como o outro quer, a gente tem que criar uma nova forma de fazer, como não é a nossa, não é a deles, a gente aprende aqui a negociar um pouquinho a forma de pensar, a forma de olhar, e eu acho que é o ponto que a gente está vivendo também nessa discussão do feminismo, que eu gostei muito de um comentário que fizeram nesse grupo de trabalho que a gente estava, que feminismo não é contra o homem, né? Quando não é superioridade da mulher sobre o homem, não, a gente está falando que a gente quer igualdade de oportunidades, né? Ninguém aqui é melhor que ninguém. E eu acho que o maior aprendizado, várias coisas aqui interessantes que tem me passado, muito recente, porque, de novo, eu como vivi na minha carreira simplesmente focada na tarefa,
né? Agora, uma das meninas falou assim, não, mas que eu trabalhei em Portugal, e pronto, quando a gente chega em Portugal, tem sim um certo choque de algum conservadorismo e algum machismo mais assumido assim no dia a dia. Os brasileiros são muito machistas também, mas isso está mais disfarçado pelo jeitinho informal de ser. E lembro de uma situação que ela relatou, que igual que era, eu fazia uma apresentação e falava com o senhor, e ele olhava e perguntava qualquer coisa para o homem que estava do meu lado. Eu achei que aquilo tão estranho, só que o meu comportamento, a musculatura aqui da educação que eu tive, fez gente, coisa estranha. Eu falava e ele falava com o homem do meu lado. Falava e... Caraca, mas aquilo começou a me irritar num grau que eu falei, agora ele vai falar comigo. Então eu fiz tanta pergunta, tanta fala, mas eu fui tão agressiva para cima dele, não agressiva na forma, mas de falar, de fazer pergunta, que ele não tinha saída se não olhar para mim e se comunicar comigo. E essa foi a minha forma de lidar. Eu acho que quando eu olho para as várias situações machistas que certamente eu passei, e provavelmente ainda passo e nem noto, é que simplesmente o problema é do outro, não é o meu. Se está com um problema que eu sou mulher, que eu sou jovem, que eu sou bonitinha, o que quer que seja, vai para casa, resolve o seu problema e volta, porque é comigo que você tem que falar. Né? Isso também, obviamente, que a minha posição de liderança facilitou imenso eu poder assumir esse papel, porque efetivamente, isso é uma das coisas que eu mais agradeço ao meu pai como meu presidente de ter feito, foi não ter ficado aqui por trás para responder por mim. A pessoa tinha que, de fato, lidar comigo e com os desafios de lidar com a pessoa que eu sou. Então, eu acho que eu tive, sim, o privilégio dessa educação, né? E aqui, como nós que já somos mães ou pais, ou os que não, que ainda vão ser um dia, acho que tem uma tarefa importantíssima de como a gente vai educar os nossos filhos, como é que a gente vai passar essa mensagem para frente, mas a gente ainda tem que viver uma tarefa e uma abertura de escuta e de autocrítica e de escuta, de ouvir comentários, assim, porque a gente, na verdade, muitas vezes não sabe onde está o comportamento, mas eu, na minha posição de liderança, que passo por cima do caminhão para fazer as coisas que eu tenho que fazer, muitas vezes eu vejo comentários de mulheres na minha empresa que passam situações e eu não reconheço, porque eu não vivo aquelas situações da mesma forma. Se eu não estiver disponível para escutar o desafio que aquelas mulheres têm, eu, como liderança, também nunca vou ser capaz de mudar o ramo da conversa. Assim como se os homens, eu estou super contente porque esse grupo tem muito homem, cara. Muito obrigada de vocês estarem aqui, porque muitas vezes essas conversas só tem mulher, estou super orgulhosa de vocês. Então, se a gente não tiver homens do outro lado disponíveis para ouvir os nossos desconfortos, onde é que incomoda? Ninguém está fazendo nada de maldade com ninguém, né? Não é pessoal, não é que alguém está querendo maltratar a gente, não. Nós fomos educados por décadas, centenas, quem sabe milhares de anos nessa direção. Então, leva tempo para a gente arrumar. Agora, se a gente não tiver em fóruns como esse, se a gente não estabelecer determinadas conversas, a gente vai demorar muito tempo para arrumar. E por isso as intervenções são necessárias, para que os processos sejam acelerados. Uma das partilhas que as meninas fizeram nessa conversa que eu estava foi de que o Fórum Mundial partilhou uma informação de que levaria 255 anos no rumo atual para as mulheres terem a igualdade salarial com os homens. Não dá para esperar 255 anos, né? Dizem que quem vai ter 400 anos já está entre nós, mas, bicho, não sei se sou eu, então, pera lá, né? Então, obviamente que esses grupos de trabalho têm que existir, mas tem que existir com acolhimento, tem que existir com olhar empático, tem que existir querendo ouvir, tem que existir repensando a forma de fazer, fazendo provocações. Então, eu acho que a riqueza, né, dessas conversas, e vou entendendo aos poucos por que eu vou entrando nelas, é de fato que cada um de nós seja agente desse olhar de abertura, de transformação, e isso não vale só para o tema de gênero, vale para o tema racial, vale para tudo e qualquer coisa, né? Porque muitas vezes os desgastes que se notam entre homens e mulheres, nota-se de idade, nos preconceitos com os mais velhos, preconceitos com os mais novos. Cara, isso é uma forma da gente estar no mundo, se a gente respeitar o outro, seja ele quem for, né? Da forma que for, a gente vai estar ajudando a melhorar o caminho das várias discriminações que hoje a gente vê a sociedade viver. Isso é uma forma de estar no mundo, é a gente olhar para o nosso... sermos educados, né? Respeitarmos quem está do lado.
de novo, independente das suas características. Então, acho que muito bacana a gente poder estar aqui nesse grupo. Obrigada pelo convite. Ao mesmo tempo que eu falo, eu escuto. É novo para mim entender que eu posso contribuir nessa conversa, porque eu achava que o fato de eu não viver da mesma forma os desafios e as dificuldades, eu não era, né, uma ferramenta que podia ser muito útil nessa conversa, mas hoje me sinto aqui parte de um grupo de trabalho e pronta para responder o que vocês quiserem, pronta para ouvir o que vocês quiserem. Super obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos o seu testemunho. Trouxe uma abordagem bastante diferente, fugiu mais do meio académico em que hoje estamos. Eu de acadêmica não tenho nada. Perdão. Não, foi bastante interessante e deu-nos a perspectiva empresarial e o motor da mudança que é, e portanto também agradecemos por isso. Agora quero pedir apenas desculpa à professora Rita Corvelo. Lá está, estes modelos são um pouco à base do imprevisto, e portanto temos de adaptar, e portanto alterámos a sua ordem para a última e portanto pedimos desculpa. Portanto, a professora Rita Corvelo foi selecionada ou foi considerada uma mulher extraordinária pela Associação de Estudantes da FCH, pelo seu trabalho bastante especial que tem desenvolvido na área da comunicação, sobretudo na componente da rádio. É doutorada em Estudos dos Mídias e Jornalismo pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 2019, e é professora auxiliar convidada desde 2020 na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. As suas principais áreas de investigação são estudos de comunicação e produção de rádio, a comunicação empresarial e o marketing cultural. Portanto, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada eu. Olá, boa tarde a todos. O meu nome, como ouviram, é Rita Corvelo, para aqueles que não me conhecem. Eu começo também por agradecer este convite para estar aqui hoje. Obrigada ao IFOXI, da Católica. Também quero agradecer a confiança que os meus alunos da Faculdade de Ciências Humanas depositaram em mim, através da Associação de Estudantes. Também não me considero uma mulher extraordinária, mas acho que só o facto de estar aqui hoje e de ter sido escolhida pelos meus alunos para estar aqui me faz extraordinariamente feliz. Eu nasci em Lisboa, ainda no marcelismo, e mais não digo. Sou filha única, mas sempre quis ter irmãos. No 25 de Abril eu estava em casa, porque os meus avós achavam que iria ser um dia muito, muito agitado. Estudei no Filipe de Lencastre, aos 13 anos andava nas campanhas eleitorais, não fui para o IAP, mas já andava nas campanhas eleitorais aos 13 anos. Na altura, as campanhas eleitorais enchiam avenidas, enchiam pavilhões, coliseus, havia autocolantes, havia bandeiras, havia pósteres, havia lôdanos verdes. Eu tive um azul escuro. Havia chapéus, havia todo um merchandising que hoje ninguém vê, porque infelizmente acho que já não se fazem políticos como antigamente. O Soares era fixe e o Freitas do Amaral dizia para a frente de Portugal, isto em 1985. Quando comecei a sair à noite, e comecei a sair à noite porque tinha boas notas e por isso a minha mãe deixava, ia às discotecas, ao Bananas, ao Spring Fellows, mas também era menina para ir ao Bairro Alto, ir para a Alfama e para o Cais de Sodré. Ainda não havia ruas cor-de-rosa nessa altura. Adorava e adoro Bruce Springsteen, os U2, os Pink Floyd, para mim a banda. Cantava GNR sem perceber as letras das canções, ia aos concertos do Estrovante, do Rui Veloso, e fui alvo de moches violenta quando resolvi ir a um concerto dos Metallica. Tal como alguns de vocês devem ter feito, eu também fiz um Interrail que me abriu horizontes. Acontece que levei um secador de cabelo, o que acabou por não ser muito prático, dado que pesava bastante na mochila. E não era esse o espírito do Interrail. Entrei em Direito, mal sabendo que iria dar para o torto.
Ainda tive aulas de Direito Constitucional com o professor Marcelo de Pera, com o saudoso professor Freitas do Amaral, e diziam que quando chegasse ao 4º ano iria ter Direito Penal com uma professora extraordinária chamada Teresa Beleza. Só que acabei por mudar de curso. Mudei para Comunicação, mudei também de universidade, passei da Universidade de Lisboa para a Universidade Católica e nunca mais daqui saí. Entretanto, casei com uma pessoa, essa sim, extraordinária, e o meu anel de noivado, para ser diferente de todas as mulheres, foi um cão, um labrador chamado Vicente. Pelo caminho, fui parar à rádio. Ainda estava a estudar na faculdade quando me telefonaram. Sim, telefonaram. Eu arranjei o emprego via telefone, era aluna de comunicação radiofónica. Um dos professores ligou-me para casa a perguntar se eu não queria fazer um casting na rádio. A minha vida, nesse dia, quase parou. Fiz o casting, passei, entrei na Renascença e foi aqui que cresci, foi aqui que aprendi, que chorei, que ri e ri imenso. Fiz coisas tão divertidas como entrevistar pessoas que sempre admirei, conhecer pessoas excepcionais. O meu diretor entendeu um dia que eu deveria participar do elenco da Traviata, do Verdi, e acabei por pisar o palco do Altice, na altura Pavilhão Atlântico, vazio, no ensaio geral, só com o meu marido na plateia. Portanto, uma honra. Festejei aniversários da rádio, no 2º piso de um autocarro que parava para receber convidados, entre eles a Roberta Medina. Fiz diretos dos aliados, da Universidade de Coimbra, da Câmara de Guimarães, quando Guimarães foi capital mundial da cultura, diretos da Fontana di Trevi, com 30 ouvintes em peregrinação com a rádio. Calcorreei o Parque da Bela Vista com todas as edições do Rock in Rio, perdendo alguns quilos, o que só foi mais do que positivo. Nessa altura, como tinha que fazer vídeos e diretos, eu dancei capoeira, fui ao Espaço Kids tocar bateria, pisei o palco mundo, não para cantar, obviamente, mas para receber com os meus colegas o prémio de stand mais sustentável do recinto, o da nossa rádio. Não julguem com isto que não fiz coisas sérias, claro que fiz. Lembram-se da causa da independência de Timor-Leste, 99? A Renascença esteve lá, o Xanana Guzmão esteve cá. Morte da Amália, em 99, programação especial. Pontes entre os rios, agora lembrada, violentíssimo. Muitas horas de luto, ao som de baladas tristes e palavras de algum alento. 11 de setembro, parecia ficção científica. Morte de João Paulo II, em 2005. Sim, estávamos todos na rádio a viver intensamente e à espera do fumo branco. O mundo da rádio onde entrei era mais masculino, não machista, mais masculino do que é hoje. Mas não foi por isso que eu não me senti mais ou menos mulher. Hoje, por exemplo, é ligar a telefonia e ouvimos 3 da manhã, 3 mulheres na Renascença, 2 na Mega Hits e, pronto, para falar na concorrência, a Wanda Miranda na M80. Na faculdade, comecei a dar aulas de comunicação organizacional em 2000, portanto, um ano depois de terminar a licenciatura, seguiu-se, obviamente, comunicação radiofónica, exatamente a disciplina que queria dar e que vou fazer sempre questão de dar. Resolvi fazer o mestrado em marketing cultural nas Belas Artes, um mundo à parte, isto para quem vem da Universidade Católica. Depois veio o doutoramento na Nova, não fiz RGAs, não fiz greves, nada disso, fiz apenas o meu doutoramento. Aqui percebi que a idade já ia começando a pesar um bocadinho e não dava para ter 3 empregos ao mesmo tempo, ou seja, rádio, aulas e doutoramento. Eram 3 empregos ao mesmo tempo. Deixei a rádio, mas continuei na rádio, a estudar a rádio, a escrever sobre a rádio. Aprendi espanhol para poder ir a Madrid e perceber como é que se fazia a rádio em Espanha. Sou mulher extraordinária, nunca fui presidente de nada, nem mesmo de nenhuma associação de estudantes, não fui deputada, não fui ministra, não fui secretária de Estado,
não fui presidente da CMVM, mas também nunca quis ser, não é por isso que sou mais infeliz, sinceramente, acho até que sou mais feliz, tal devem ser as preocupações de todas estas pessoas. Quis trabalhar na rádio, estive lá 16 anos. Não sonhava dar aulas na Católica e faço há 20 anos. No mundo ideal, acho que não seria necessário celebrar o Dia da Mulher, mas também se vivêssemos num mundo ideal, mulheres como Margaret Thatcher, Eleanor Roosevelt ou, mais recentemente, Angela Merkel ou Christine Lagarde não teriam o reconhecimento que hoje têm pelas suas lutas, pelos países que lhes geriram e gerem. Não sou a favor de cotas, mas sim de méritos. Não sou a favor de dias da mulher, mas de anos, de décadas. Sou a favor de uma vida digna para as mulheres que não desfilam diariamente nos noticiários, aquelas que são vítimas de violência, são vítimas de regimes obsoletos que as impedem de estudar ou as obrigam a casar prematuramente, mulheres que não vivem, sobrevivem. Elas não querem o Dia da Mulher, como eu também não quero. Elas querem uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida digna. Também sou contra um Dia do Homem, porque se algum dia existir um Dia do Homem, é porque algo correu mal e não se compreendeu a mensagem que se quer fazer passar hoje, de igualdade entre todos. Sobretudo, sou a favor de pessoas humanas, de pessoas solidárias, de pessoas tolerantes, e aqui incluo homens e mulheres, pessoas que acreditam noutras pessoas, pessoas que ajudam, pessoas que confiam noutras pessoas e pessoas, homens e mulheres, que tornem o mundo melhor. Obrigada. Obrigado nós pelo seu testemunho. Está a receber muitos aplausos, foi brilhante, diga-se. Nossa, ainda bem que eu não fiquei para depois, homem, me salvou de boa. Que bárbaro, coisa linda. Roberta! Tão bom. Você faz um Rock in Rio. Tão lindo de ouvir você falar. Nossa, tão bonito, parabéns. É verdade, depois do testemunho deste é sempre muito difícil ler a seguir. Portanto, foi a última oradora. Nunca foi presidente de nada, é verdade, mas tem uma playlist muito fixe e, portanto, também já a cunha para contribuir para a playlist do E4She. Com certeza. Obrigado. Certo que mas os artistas têm que falar com a Roberta. Os artistas é com a Roberta. Certo. Vamos tratar disso. Agora vamos passar para a parte das perguntas. São apenas duas. Vai ser portanto, todas vão responder às duas perguntas. Peço é que respondam de forma rápida, já estamos um bocadinho atrasados em termos de tempo. Portanto, diria 1 minuto por pergunta, portanto 2 minutos para cada orador e seguimos a mesma ordem. Combinado? Obrigado. Bem, a primeira pergunta é um pouco mais séria. Portanto, qual foi a história mais discriminatória que teve enquanto mulher na sua profissão? E, portanto, a segunda pergunta acaba por ser: alguma vez no mundo profissional sentiram necessidade de omitir os planos de formar família por medo de verem vedado o acesso a algum cargo ou ainda um bloqueio a uma possível ascensão de carreira? Portanto, são estas as perguntas e passo a palavra à Margarida. Então, logo para começar, vou-vos já aqui arrasar as duas perguntas logo de seguida. Tendo em conta a minha experiência profissional até este ponto, que é reduzida, são 8 meses de trabalho, eu ainda não senti nenhuma situação de discriminação de todo a nível da minha profissão. Eu acho que muitos dos problemas que a enfermagem tem não são propriamente entre homens e mulheres, são entre mulheres para mulheres. Acho que é uma profissão que ainda tem muito para crescer em termos de comportamentos que cada uma de nós tem para as outras. É uma profissão em que muitos dos nossos problemas são criados por nós próprias, não há aqui muita mão de homens no meio. E a tua segunda pergunta era sobre criar família e tudo mais. Olha, também Sim, só tenho 22 anos, ainda não tenho grandes planos nesse sentido. Mas as experiências que tenho com outras colegas é que realmente a enfermagem, sendo uma profissão na área da saúde, não costuma ter ou criar muitos
percalços às mulheres que têm esses planos e até costumam apoiar nesse sentido. Portanto, desculpem se as minhas respostas não são aquelas que querem, ou que procuravam, mas ainda não tenho assim muita experiência na área, ainda não trabalho assim há muito tempo, portanto ainda não vivenciei aquilo que provavelmente as outras oradoras já vivenciaram, porque têm mais anos disto do que eu. Muito obrigado. Realmente não, este é o tipo de respostas que nós procuramos, é por isso que hoje também estamos aqui a falar disto. Agora volto a insistir, prazo de 2 minutos, limite de 2 minutos para cada resposta, e passo à professora Maria Beleza. Bom, eu devo dizer que tenho a maior das dificuldades em responder à primeira pergunta, porque por mais que eu procure na minha cabeça, bom, eu tive a sorte de crescer numa família em que o problema não se punha entre nós, éramos 5 irmãos, o meu irmão Miguel morreu, éramos 3 raparigas, 2 rapazes, fomos sempre tratados da mesma forma. A minha mãe começou a trabalhar quando o meu irmão mais novo foi para a escola. Nunca tenho dificuldade. Trabalhei muitas vezes em sítios onde só havia homens, sim, mas devo dizer que me tratavam muito bem, como aliás normalmente acontece. Tenho muita dificuldade em responder qual foi a situação mais discriminatória de que fui vítima. Não tenho assim, tenho mesmo dificuldade em responder. Quanto à segunda questão, que é a questão dos planos de formação, se alguma vez tive tentação de omitir ou de pôr para trás a minha vida familiar, para a família, para efeitos da minha vida profissional. Eu devo dizer que das 3 irmãs, eu sempre fui, como eu era mais nova, basicamente, sempre fiz tudo aquilo que eu entendi que me apetecia fazer. As minhas irmãs dizem que eu beneficiei da luta de libertação que elas levaram a cabo, e a mesma posição eu tive quando um belo dia resolvi dizer que me ia casar, e passado um tempo resolvi ter o meu primeiro filho. Eu casei-me muito nova, com 22 anos. O meu primeiro filho nasceu quando eu tinha quase 24, 23 para 24. Eu tenho 5 filhos, são todos espaçados, ou seja, uns dos outros, não são nada todos enfiados, justamente porque eu queria fazer uma vida profissional normal, e portanto optei por fazer há uma diferença de 16 anos entre o meu filho mais velho e a minha filha mais nova, mas não há nenhuma diferença muito grande entre cada um, são todos espaçados, justamente porque nunca tive essa tentação de pôr para trás a vida familiar e pôr para a frente a vida profissional, ou vice-versa, mas planeei a minha vida em conformidade com isso. Muito obrigado, professora Eugénia Gamboa. Já agora, permitam-me só, e foi por lápis meu, porque na altura não tinha nome, mas agradecer a quem enviou as perguntas. Tivemos apenas selecionado 2 por questões de tempo, portanto agradecer à Eva Delgado Martins e à Inês Cruz Teixeira por lançarem as perguntas. Agora não roubo mais o tempo. Eu tal como as minhas antecessoras, eu também nunca me senti discriminada, talvez pela minha própria personalidade, quer dizer, porque eu nunca me achei nem inferior nem superior pelo simples facto de ser mulher. Portanto, talvez seja essa a atitude correta. Nunca senti qualquer tipo, já trabalhei, tal como a professora Maria Beleza, também já trabalhei apenas em equipas com homens, já trabalhei em equipas apenas com mulheres, já trabalhei em equipas mistas, tenho um bom relacionamento, não posso dizer que é melhor ou pior, sempre fui tratada de forma igual, portanto nunca senti essa discriminação nas várias chapéus profissionais que eu fui assumindo e assumo ao longo da minha vida, portanto nunca fui vítima de discriminação pelo simples facto de ser mulher. Relativamente à conciliação da minha vida familiar, ou se alguma vez o facto de querer constituir família me impediu a minha carreira, não, também não, porque para mim constituir família foi sempre um dos meus principais objetivos, portanto eu também fui mãe cedo, quis ser mãe cedo, e portanto a minha carreira foi sempre uma carreira que foi pensada, planeada em função daquilo que eram as minhas 2 prioridades, e eu não posso dizer que uma vinha em função da outra. Portanto, não nesse sentido, efetivamente, tal como a Roberta também aqui destacou,
quer dizer, não é o sexo que nos define, a forma como nós interagimos e a forma como nós nos assumimos perante os outros é aquilo que efetivamente importa. E para mim era importante ter uma vida familiar, ter filhos, da mesma forma que era importante, em termos pessoais, ter uma carreira e uma vida profissional que me preenchesse. São dois pilares sem os quais eu não seria eu, portanto, eu não me sentiria identificada. Portanto, eu não tenho propriamente uma experiência em que diga que o simples facto de ser mulher e de querer ter família me impediu de alguma coisa. Antes, pelo contrário, eu sempre achei que me beneficiava porque dava outro olhar e dava outra carga de experiência para tudo o que eu fazia. Portanto, não, também não tenho essa experiência. Muito obrigado, Roberta. Atenção que tem o microfone desligado. Alguém tinha que fazer esse papelão, né? Claro. Então, acho que de situações de discriminação, eu acho que, de repente, eu posso lembrar de várias, mas eu falo a que foi mais desagradável, porque o cara era tão idiota que e foi em São Paulo, tá? Não foi em Portugal, mas o cara era tão idiota que foi difícil de desvincular e fazer uma reunião de trabalho. Ele estava tão focado em me paquerar, em fazer charme, ser assim, uma coisa tão fora de contexto numa reunião, e era um alto executivo de uma empresa, que foi a única situação onde eu vi que foi difícil passar por cima, né? Aquilo quase que a reunião não rendeu, porque o cara era muito idiota. Então, isso foi assim, se eu me lembro de alguma que foi desagradável, foi essa. Agora, uma muito divertida, foi logo quando eu cheguei a Portugal, e não vou dizer onde foi, mas a gente foi fazer uma reunião, e éramos os executivos do festival e os executivos de uma empresa, e aí a gente vai fazer um jantar de boas-vindas, né? O pessoal se conhecia. E aí chegamos no local do jantar e uma das lideranças da empresa assim, põe a mão no meu ombro e vai, assim, com muita gentileza, me encaminhando para um lado. Quando eu percebi, eu estava indo para o lado das esposas, que tinham ido acompanhar no jantar, e os meus pares, os executivos, estavam todos do outro lado. Falei, agora, bicho, que eu não sei nem conversar com elas, vou discutir o quê? Da louça? Não sei. Cara, a conversa eram umas senhoras muito mais velhas que eu não conhecia, eu era recém-chegada, mas foi assim, cômico, literalmente cômico, mas pronto, porque era uma tradição mais antiga e tem que se respeitar, por isso que eu ponho no tom da brincadeira, porque nem sequer sinto que é um problema de preconceito, era simplesmente cultural, sei lá, mas foi muito marcante e divertido. Em relação a ser mãe, eu acho que o maior perigo que a maternidade aqui viveu foi eu ser tão workaholic no início que não parasse para dar atenção a essa maravilha que é ser mãe, né? Eu não tinha relógio biológico apitando, não tinha ai, quero ser mãe, nada disso. Não era uma coisa que vinha na minha cabeça, mas tinha uma intuição de que ia ser bom para mim. E depois de achar o pai, então, fui em frente, né? Primeiro tinha que ser um pai, tinha que ter um homem bacana. Eu dizia que depois que a criança nascesse, ele ia cuidar. Imagina, bicho! Isso foi a maior revolução, assim, a maior descoberta que eu acho que eu tive na minha vida até hoje, foi a Roberta mãe, que ganha 1000 vezes da Roberta executiva. E se eu acho que tem um dilema até hoje, e vivo ele todos os dias, é conseguir dar conta de tudo, né? Essa conversa que eu ainda cresci com a ilusão de Mulher Maravilha, né? Mulher Maravilha era muito forte, assim, né? Para quem me educou, né? Para gerações acima. Parecia que era possível dar conta de tudo. E hoje, porque eu vejo que para dar conta de tudo, acho que eu devo ter uns 6 clones. Eu tenho 2 pessoas que me ajudam em casa, eu tenho a minha mãe, a minha cunhada. Cara, tem quantidade de gente que me ajuda para dar conta das minhas tarefas, né? Que eu acho que esse continua sendo o desafio. E, de novo, o desafio que a gente tem que discutir enquanto sociedade, e agora uma das meninas, de novo, remetendo ao grupo, porque foi recente, não consigo, que ela traz a informação da economia do cuidado, né? Que é o trabalho as horas de trabalho que se dedica em casa, que até hoje é uma tarefa mais feminina, né? Que não tem que ser feminina, mas é natural e vem de muitos anos, mas que sei lá, 10% do PIB mundial, se estivesse sendo remunerada, seria
assim, um volume gigantesco na economia, isso é extremamente significativo. Então, na hora que a gente, de novo, estiver rediscutindo, olhando como é que a gente pode reequilibrar esse jogo, né? Onde os homens também podem querer estar com as crianças, onde os homens podem e devem participar das tarefas de casa, onde se reconheça valor de tarefas que são super exigentes para a gente manter a família, né? E o nosso lar, que é tão importante, e um lado feminino puxa mesmo por isso, muitas vezes, mas não de todas, mas puxa, eu acho que esse é aí que a gente tem que olhar, né? E quando a gente olha para aí, a gente olha para a forma que as empresas acolhem as mulheres que são mães, porque é verdade que a gente muda, a gente sofre uma mega transformação, não quer dizer que seja para pior, pode ser 1000 vezes para melhor, né? A gente fica com um potencial ainda maior, mas a gente volta com um foco diferente de tempo, e é muito importante que as empresas rediscutam essa adaptação da mulher no regresso da maternidade, né, para que possa não haver crítica. Tem um dado super delicado que parece que o nível de demissão de mulheres que são mães de 2 anos depois de serem mães é gigantesco, então tem uma característica real aí do mundo empresarial não acolhendo né, a maternidade de forma correta, então a gente precisa olhar e reconstruir a forma de acolher a maternidade no mundo profissional. Passei muito dos 2 minutos, perdão. Não faz mal, não faz mal. Os seus testemunhos são sempre bastante interessantes. Portanto, tenha desculpa. Passo à professora Rita. Então, relativamente à primeira pergunta que fizeram, da discriminação, e não querendo ser muito exaustiva, só para lembrar os primeiros anos da rádio, um dos fundadores, o fundador da BBC, um senhor chamado John Wright, era absolutamente alérgico a vozes femininas. E durante muitos anos esta escola foi se estendendo a outras rádios de grande envergadura pela Europa. E, portanto, durante muitos anos se entendia que a voz feminina na rádio era assim um bocadinho uma voz histérica. E, portanto, aí sim considero que talvez tenha havido alguma discriminação das mulheres. Mas se eu vos disser que ainda hoje em dia, para a tese de doutoramento, tive que ler vários textos de várias autoras femininas que continuam a defender que as vozes da rádio devem ser predominantemente masculinas, vocês, se calhar, ficariam abismados. Bom, isto para dizer que a discriminação por ser mulher não senti. Comecei por ser segunda voz, mas era segunda voz porque estava a acabar de chegar à rádio. Portanto, não considero que tenha sido alvo de discriminação aí, na universidade muito menos. Como disse a Eugénia, somos muito mais mulheres do que homens. Se calhar até era melhor haver mais homens, não é? Nós às vezes também não nos entendemos muito bem. Nós exato. Bom, e portanto aí também não senti. Relativamente à segunda questão, e agora um bocadinho mais séria, para mim, eu trabalhei sobretudo a full-time na Renascença durante 16 anos, e durante todos estes anos, e não fosse a Renascença uma emissora católica, só para terem a noção, a Renascença dá subsídios monetários a quem tem filhos. Eu era várias vezes interpelada nos corredores por um dos membros da administração a dizer: "Oh Rita, então quando é que temos filhos?" Nos anos que houve uma crise económica, poderia não haver o subsídio de Natal, mas não faltava um cartão de vale de oferta para os filhos dos funcionários. Portanto, acho que nenhuma das minhas colegas, e digo nenhuma porque não foi o meu caso, nenhuma das minhas colegas acho que sentiu qualquer tipo de problema ou pressão de ter sido mãe, muito pelo contrário. Aí sim eu sofri alguma pressão, porque infelizmente não posso ter filhos, não posso, não pude, não vou poder, e por isso não sabe muito bem o que é isso na primeira pessoa, de planos de formar família e ter problemas com isso no trabalho. Agora, tive uma discriminação, pode não ter sido uma discriminação voluntária, mas de cada vez, lá está, e é isto que eu gosto de chamar a atenção às vezes, cada vez que há presentes para os miúdos, de cada vez que não pode faltar nada para os filhos dos colegas,
de cada vez que há cortes, mas não para quem tem filhos, há alguém que se sente menos completa porque não os tem. Muito obrigado. É sempre difícil falar a seguir a estes testemunhos. São muito importantes para nós estar aqui a ouvir-vos hoje. E o padrão que eu pude observar é que todas vós não se consideram mulheres extraordinárias. Talvez a humildade não vos permita, mas os vossos testemunhos, os vossos percursos não nos permitem mentir. São todos eles diferentes, mas são eles todos igualmente extraordinários. E por isso agradecemos por terem sido e continuarem a ser o motor da mudança para atingir uma sociedade cada vez mais justa. Despeço-me desejando um feliz Dia da Mulher e passo a palavra à nossa Presidente, Sofia Monteiro, para encerrar esta conversa. Obrigado. Obrigada, Francisco. Realmente foi um evento extraordinário, utilizando a palavra correta. Gostaria de agradecer novamente ao nosso estimado painel e ao público que está hoje, que se encontra a assistir. O He4She é feito desta partilha, seja de informações ou de perspectivas, como do testemunho, da partilha de testemunhos que vimos hoje, e todos somos agentes de mudança, e este dia 8 de março foi definitivamente um marco na nossa comunidade académica, como símbolo da agregação da Universidade Católica Portuguesa em torno de um propósito tão nobre que é celebrar mulheres extraordinárias. Por isso, resta-me agradecer este privilégio não só de presidir este projeto, mas poder estar presente neste evento e, novamente, meu obrigada. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. E força pela continuação. Bons eventos, obrigada por tudo. Obrigada Obrigada a todos. Beijinhos. Obrigada. Obrigada. Fantástico, sem dúvida. Adeusinho. Muito obrigada, adeus.